Mais um programa, mais um episódio. No episódio de hoje, o nosso convidado é o Dr. José Fernandes Vilas. E nós vamos falar sobre o que hoje, doutor? Olá, galera, tripulantes da galera que vem das minhas redes. Hoje nós vamos falar sobre burnout, sobre sintomas, sobre profissões que mais desenvolvem um burnout. Também vamos falar sobre situações peculiares dentro da empresa que fazem com que a pessoa adoeça. Tanto em vários sentidos, né? Hoje nós estamos... E muitas dúvidas vieram lá do Insta. Do primeiro. Do primeiro vídeo, quer dizer. E eu acho que a galera gostou. Sim, adoraram. Foram muitos comentários, muitas curtidas, muitos compartilhamentos. Para quem não assistiu, a gente já fez um outro episódio que está salvo aqui no canal, está salvo aqui no perfil. E falando sobre o que é o burnout, né? Dando um panorama geral sobre o burnout. E agora, semanalmente, a gente vai vir aqui trazer os detalhes de cada situação específica. Então, se você tem alguma dúvida, se tem algum assunto que você poderia dizer assim, eu queria saber sobre isso aqui, doutor. Aí o doutor vai explicar para você. É só você deixar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer. Como a gente sempre diz, eu sempre digo para as pessoas que informação é a solução, né? É sim. A pessoa que tem conhecimento da causa que ele está passando, ele tem como buscar ajuda. Então, essa ferramenta, por isso que a internet ela vem com tudo. Há 5 anos teve essa explosão do YouTube. É exatamente por isso que as pessoas estão à procura de informação, porque muitas pessoas às vezes passam por situações e são desinformadas. Então, e quando o assunto é burnout, a gente ainda tem um pequeno conhecimento sobre a doença, sobre o que é. Eu, por exemplo, não conheço nenhum outro profissional que seja especialista no assunto. Não conheço nenhum outro profissional na região. O livro maravilhoso do doutor, gente, quem aí já conhece, né? Quando o sucesso vira burnout. Então, é muito importante ler, estar antenado, estar informado. Então, a gente tem um comprometimento muito grande com a informação. No meu caso, né, como advogada, defendendo os direitos trabalhistas, defendendo os direitos previdenciários, é muito importante, eu fico muito triste quando a pessoa chega no escritório e poderia estar recebendo um benefício há muito tempo, poderia estar recebendo uma medicação há muito tempo, poderia estar corrigindo um erro que acontece na empresa, sendo cuidada, sem saber. Mas, doutor, vamos direto ao ponto, né? É assim que nós somos. O que é o burnout? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer por esse convite. Nossa, eu estou muito feliz. E vamos para as definições para deixar bem claro para as pessoas, porque a pessoa ela fica com dúvida em relação ao que é burnout. Se é ansiedade, se é depressão, se é estresse, e às vezes ela não sabe que ela está doente. Sim. A questão do burnout, existe uma definição pela OMS, onde ela diz o seguinte: é o estresse crônico causado pelo trabalho mal administrado no tempo. Então, ou seja, aquela pessoa que passou por diversas situações que foram acumulando e ela não soube administrar e aquilo configurou, a pessoa entra no processo de exaustão. Essa é a definição pura e simples do que é burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Dentro dessa questão da síndrome, ainda nós temos 3 pilares que definem os sintomas, vamos botar os 3 pilares básicos do que é o burnout. Primeiro pilar é a exaustão física e mental. Segundo pilar, que é a despersonalização. E o terceiro, que é a ausência de insight profissional. Vamos explicar para a galera entender. A exaustão física e mental é quando a pessoa ela trabalha tanto, ela se dedica tanto e ela está movida por um sonho, por um gás, ela começa a apresentar ausência de energia. Ela entrou no trabalho cheia de energia, cheia de gás, de vida, de sonhos, e com as situações vão acontecendo, que nós vamos falar daqui a pouco sobre as situações que acontecem, essa pessoa começa a andar no reserva. A bateria está no reserva. E com isso, a pessoa apresenta sinais de exaustão física e mental. Quais são esses sintomas do primeiro pilar? É a pessoa desmotivada, que procrastina, porque ela não tem energia, ela tem esquecimento, lapsos de memória. Essa pessoa, ela fica mais irritada, ela fica mais impulsiva, porque ela está sem energia para administrar o caos, de administrar situações. Então ela fica o tempo inteiro como se estivesse deprimida, mas não é uma depressão. É sim uma ausência de energia para realizar o que ela sempre realizou. Ela estava realizando, de repente ela passa a não realizar. O segundo pilar
E aí, nessa exaustão, a pessoa começa a ter insônia, aí começa a ter ausência de libido. Então, tudo aí dentro dessa questão da exaustão física e mental. Na despersonalização, essa pessoa está sem energia, ela não consegue administrar o caos. Então, tudo relacionado ao trabalho, ela começa a lidar com descaso. Mas não seria o descaso na palavra simples, vamos botar entre aspas, seria uma coisa mais fria. Então, por exemplo, a pessoa chega no trabalho e todo dia ela tem o costume de atender idosos na fila do banco. Ela, na hora que ela vê o idoso lá na fila do banco, aquele cara, aquele senhorzinho, que vai todo dia pegar o extrato, todo dia pegar o saldo, ela olha e fala assim, meu Deus, por que o fulano está aqui de novo? Essa pessoa não tem nada para fazer em casa? Então, eu estou falando assim, como as pessoas me relatam dentro do consultório. Então, a pessoa fica fria em relação às demandas do trabalho dela. Ela tem que receber uma pessoa no caixa, lá na mesa para fazer um empréstimo, por exemplo. E aí a pessoa fala assim com ela, eu gostaria de fazer um empréstimo. De quanto? De 20 mil? Então tudo bem. Aí ela manda para análise, ela sequer conversa com a pessoa se a pessoa precisa de mais ou se aquilo vai atender a demanda daquela pessoa. Se aquele cliente vai ficar satisfeito com a taxa de juros ou não, ele simplesmente faz aquilo sem vontade. Ele faz no automático para bater a meta. Então, ele não tem mais a emoção, a felicidade de estar ali. Ele não é mais apaixonado por aquilo. Ele não tem mais amor pela causa. Então, ele simplesmente age como se fosse frio, sem emoção. E o terceiro pilar, que é a ausência de insight profissional, que é esse cara que antes, movido por um sonho, ou pela casa própria, ou por ter uma melhor qualidade de vida para os filhos, ou simplesmente para trocar de padrão de vida, para conseguir o plano de saúde, cada um tem seu sonho, cada um tem seu desejo. Ele entra naquele trabalho cheio de sonhos. Quando ele entra em burnout, entra em exaustão, despersonalização, ele simplesmente começa a perceber, será que esse é o trabalho adequado para mim? Será que eu estou no lugar ideal? Será que é certo o que eu estou fazendo? Porque eu não estou feliz mais aqui dentro. Isso aconteceu comigo, contei no último podcast, onde eu falei sobre as situações onde eu pensei em parar a medicina. Cheguei a comprar loja para poder trocar de profissão, mas simplesmente eu fui revigorado pelas situações que aconteceram, que eu vou deixar para o pessoal assistir o outro podcast. Muitos não sabem, o doutor ele já teve burnout, ele já passou por isso, ele já sentiu na pele esse problema, essa doença. Então isso motivou ele a ir buscar mais informação. E ele tem esse desejo ardente de compartilhar com vocês, para que se você estiver no início da doença, você agir, e se você estiver doente, você buscar o tratamento adequado, principalmente se afastando do trabalho. Então, é só olhar aqui no perfil, aqui no canal, ao vivo vai estar lá o programa onde ele disse com mais detalhes tudo o que ele passou.